A gente vai ler alguns versículos juntos e diz assim, Salmos 3, a partir do verso 1. O Senhor, como o número dos meus aniversários, tem crescido. Muitos se levantam contra mim, muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Eu clamo ao Senhor com a minha voz e ele me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Até aqui. Só para a gente poder entender um pouco o contexto desse salmo. Esse salmo foi Davi que escreveu. E aí Davi está passando por uma situação difícil. Davi estava sendo perseguido pelo filho dele, Absalão. Então, se a gente olhar para uma situação, imagina que situação onde você era rei e agora você começa a ser perseguido pelo seu próprio filho. E as pessoas começam a desacreditar até do que Deus fez na vida de Davi. E ainda no verso 1 diz assim, o Senhor deixou de olhar para ele. Mas a gente consegue aprender duas coisas com Davi. E a primeira delas, eu queria que vocês conseguissem ver no verso 3, que Davi ele fala de forma bem sutil. Ele diz assim, o meu escudo, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Quando eu vi Davi trazendo Deus para ele, eu disse, tem alguma coisa aqui de diferente nesse versículo. E foi o que me chamou a atenção para que eu pudesse ficar lendo. E eu disse, meu Deus, tem momentos que a gente tem uma fé genérica. Eu não sei vocês, se vocês já passaram pela situação de, você sabe que Deus existe, você sabe que tem um Deus, mas agora esse Deus só resolve a vida das outras pessoas. Esse Deus ele não serve para resolver os meus problemas. Quando eu quero tratar de alguma coisa, eu quero que eu mesma resolva. Eu quero que eu mesmo cuide dessa situação. Mas Davi, ele toma uma atitude diferente. Ele diz, ele é o meu escudo. Ele é o meu Deus. Ainda que digam que a minha salvação nele não exista mais, eu reconheço que ele é o meu Senhor. E eu comecei a observar e dizer, meu Deus, como a gente se perde em não valorizar os atributos do nosso Deus. Porque tem noção, você olhar e dizer, ele é meu escudo. Ele é a minha fortaleza, eu não tenho o que temer. Por mais que Davi tenha passado por uma situação difícil de ser perseguido pelo próprio filho, na adversidade, Davi sabia quem ele ia clamar. Davi não tinha o controle nele, ele entendia que era no Senhor. Só que a gente às vezes se perde e se acha tão pequeno em algumas situações. Como é que a gente serve a um Deus tão grande e a gente coloca Deus desse tamanho diante de algumas adversidades que só basta uma palavra? Eu passei a semana toda e eu me lembrei quando Jesus olha para Pedro, lança uma palavra, aí Pedro anda sobre as águas, mas de repente Pedro tira os olhos de quem ele deveria estar olhando. E o que é que acontece? Pedro afunda. Como a gente afunda às vezes em situações porque a gente não olha para o Deus que nos chamou. Como a gente muitas vezes acaba entrando em situações porque a gente não confia no escudo que a gente tem. Eu queria que você parasse agora e observasse quantas situações na tua vida que tu poderia ter resolvido de uma maneira diferente, mas tu não chamasse o teu Deus. Porque o que Davi faz não é chamar o Deus que ele conhece, não é o Deus do pastor Tiago, não é o Deus da igreja On Grace. Ele traz Deus para perto. Quando eu trago Deus para perto, eu tiro Deus de um lugar de o Deus dele e eu digo é o meu Deus. Eu trago o Senhor para o lugar exato que ele deve ocupar na nossa vida. E além disso, a gente olhando para essa situação de Davi, eu comecei a dizer, mas se ele chama de meu, então isso significa que existe um relacionamento aí, né? A gente não chama de nosso aquilo que a gente não tem relacionamento. Eu não tenho como olhar para Otávio e dizer assim, Otávio tem isso, Otávio tem aquilo, se eu não tiver um mínimo de relacionamento com Otávio. Se eu não souber o mínimo de uma característica ou de um atributo que tenha sobre a vida dele. Mas a gente às vezes quer conhecer esse Deus sem se relacionar. Não tem como. Não existe a gente conhecer o nosso Senhor sem a gente ter um relacionamento com Ele, um relacionamento de verdade. Um relacionamento onde a gente coloca Deus como primícia na nossa vida. E eu vou dizer a vocês por situações onde eu mesma já olhei algumas dificuldades e me deparei e disse assim, como é que eu faço isso aqui? Mas eu não lembrava que eu tinha um Deus. Eu não lembrava que eu tinha um Senhor. Eu não sei qual é a situação que tu tens apresentado ao Senhor. Não sei qual o motivo que você veio aqui. Se você só veio para agradecer tua semana, se tu só veio para adorar o Senhor. Mas saiba que você tem um Deus.
Você tem um Deus fiel. Você tem um Deus que, independente da tua adversidade, Ele está lá. A gente tem ouvido muito essa música que a gente brinca muito, né? Jesus está lá. Mas, de fato, Ele está lá, Ele está aqui, Ele está em todo lugar. O teu Deus, Ele está contigo a todo momento. Só basta você querer se relacionar com o teu Senhor. Que tu possa ter a vontade, que o Senhor possa nos despertar, nos colocar num lugar de relacionamento. Não tem como a gente clamar por avivamento, não tem como a gente clamar para que o Senhor derrame algo sobre nós se a gente não conhecer esse Deus. Se a gente não se colocar nessa posição de dizer como que Davi chegou a essa situação de estar sendo perseguido pelo próprio filho, mas dizer, Ele é o meu escudo. A gente não está falando de uma situaçãozinha pequena, não, irmão. A gente está falando de uma situação onde ele poderia ser morto, onde a família dele estava destruída, mas ele disse, Ele é o meu Senhor. Então, como que a gente, muitas vezes, não se coloca nesse lugar? E aí, Davi, ele também nos lembra que, quando a gente passa a se colocar nesse lugar, a gente tem resposta de um Deus. Quando a gente agora, que a gente entendeu que nós saímos desse lugar de não sabermos mais quem é o nosso Deus, entramos nesse lugar de relacionamento, a gente começa a ver os feitos do Senhor da nossa vida. A gente começa a entender que é Ele que nos livra. A gente começa a entender que é o nosso Senhor que cuida da gente. Que a gente possa hoje sair daqui agraciados com a presença do Senhor. Mas que a gente saia daqui com uma chama no nosso coração, que não fique somente aqui. Que não seja só o domingo a necessidade de levantar a mão e adorar, mas que seja a necessidade de amanhã, onde quer que a gente vá, a gente queimar por Jesus. Que a gente tenha a necessidade de dizer obrigada, Senhor. Obrigado porque Tu és comigo. Obrigado porque é diante de Ti, da adversidade, que eu vou vencer contigo. Que assim como esse homem, Deus olhou para ele e achou graça. Que o Senhor possa achar graça ao olhar para Ti. Que o Senhor possa achar graça ao olhar para mim. E que juntos a gente possa derrubar qualquer adversidade, entendendo que Ele não é o Deus de ninguém, Ele é o nosso Deus. Ele é o teu Deus. Glória a Deus.